Estas imagens são do aeroporto de Comodoro Rivadavia, transformado na maior base de operações do Exército e da Força Aérea argentinos. Durante toda a semana, os céus desta região da Patagônia foram cobertos por exercícios de caças, bombardeiros e helicópteros. Do aeroporto partiram mantimentos, armas leves e pesadas e cerca de 5.000 homens do Exército argentino rumo às Malvinas. 80 jornalistas estrangeiros estão em Comodoro Rivadavia, mas impedidos de se aproximar do aeroporto. A briga entre a Inglaterra e a Argentina por causa das Malvinas dura 1 século e meio. Mas a situação só ficou feia mesmo há pouco mais de 20 dias. Eu desembarquei em Londres no dia 2 de abril de 1982, no dia exato em que os argentinos invadiram as Ilhas Malvinas. E eu estava chegando nas terras britânicas e todo mundo estava de férias. Então a minha chegada, que era para passar um período de adaptação, não houve chance de adaptação. Eu telefonei até para o escritório para dizer, olha, cheguei, então apareço aí semana que vem para adaptação, treinamento ao veículo, televisão, veículo novo. Eu disse, não, nada disso, vem para cá já que estamos em guerra. Esta é a fragata inglesa Ardente, que foi atingida, pegou fogo e afundou, com a perda de 22 vidas. A Inglaterra mandou uma frota, né? E alguns navios chegaram antes e foram atacados. E aquilo foi uma grande surpresa quando navios foram afundados pelos argentinos, usando os caças, usando os mísseis Exocet. Esta imagem da destruição do Ardent lembra aos ingleses uma outra perda mais recente, a dos navios de transporte Sir Galahad e Sir Tristram, atingidos terça-feira na Baía de Fitzroy. Então a poderosa Inglaterra sofreu uma baixa importante quando os argentinos afundaram os navios. Então aquilo foi um impacto tremendo. O ministro da Defesa, John Nott, falando há pouco aqui no parlamento, não quis revelar quantos homens perderam a vida nos incêndios que destruíram o Sir Galahad e o Sir Tristram. Segundo John Nott, no momento, esta informação pode ser útil para os estrategistas argentinos. A partir de hoje, qualquer navio de guerra ou avião militar argentino encontrado a mais de 18 quilômetros da costa da própria Argentina será considerado hostil pelos ingleses e poderá ser atacado. Esta advertência foi feita hoje no Ministério da Defesa aqui em Londres. A gente estava a quilômetros de distância, quer dizer, era uma apuração feita por telefone, conversando com os correspondentes e com alguns militares brasileiros que davam algumas indicações de como se faz uma guerra aeronaval naquelas condições de inverno, etc, etc. Nós vamos chamar agora de novo o repórter Hermano Henning, que está lá em Comodoro Rivadavia, aqui pelo telefone. Alô, Hermano? Alô, Renato. Hermano, existe realmente a possibilidade de um ataque inglês a Comodoro Rivadavia? O Hermano Henning e o cinegrafista dele, o Luiz Demétrio, eles foram expulsos da cidade de Comodoro Rivadavia. Era a única cidade que tinha contato com a guerra. De lá saíam as tropas argentinas para ir às Ilhas Malvinas, que é o local mais próximo. E era lá que os aviões Sea Harris, dos ingleses, faziam a guerra de chegar junto da cidade e dava o alarme, corria todo mundo e eles voltavam. Era só... foi de lá que saiu, foi perto de Comodoro que afundou o general Belgrano, que morreram muitas pessoas. Antes de começar a guerra, caiu um helicóptero argentino, onde morreram muitos militares também, e eu fui substituir o Hermano Henning. Havia equipes baseadas em Buenos Aires, havia uma tentativa coletiva de se chegar às Malvinas, havia um esforço de se chegar lá, ninguém chegou. Mas havia uma tentativa, se procurava uma cobertura equilibrada. Fiquei uma semana fazendo audiotape, falando muitas vezes dentro de um guarda-roupa, porque depois que os jornalistas saíram, o hotel foi interditado e passou a ser um hotel só de militares. Para ir para a rua e eles não me verem, eu descia pelo cano. Eu estava no 3º andar, eu descia pelo cano, saía, ia para a rua e procurava informações. Foi assim que eu terminei sendo preso, porque eu fui para um hospital quando houve o primeiro combate. E muita gente morreu, muitos voltaram feridos.
os ingleses abriram um corredor para que eles tirassem os feridos das ilhas. E, afinal de contas, estava morrendo muito argentino, estava uma guerra, a primeira guerra eletrônica que a televisão pôde acompanhar depois de 15 dias, quando as fitas começaram a ser liberadas pelos ingleses. Mas os pilotos argentinos insistem no ataque. Mesmo perseguidos por um míssil, 2 Mirage em voo rasante conseguem largar suas bombas. Mas a aviação britânica também estava presente. Veja este Sea Harrier disparar seu míssil Sidewinder. A câmera da bateria antiaérea segue a rota do míssil a tempo de vê-lo abater um Mirage, que cai em chamas. No caso da máquina de comunicação inglesa, era difícil para eles mentirem e, em certas situações, impossível para eles mentirem. No caso argentino, o que acontece? Ao contrário, é um regime militar, Galtieri, o general, o ditador, um sujeito politicamente primário. O tempo mostrou isso, um regime que não acreditava no papel da imprensa, muito menos da oposição. E que controlava as informações de uma forma correspondente à sua postura política. Foi realmente uma perda enorme para os argentinos. Só aquele navio, o comandante Belgrano, foi um general Belgrano, aliás, o cruzador argentino, morreu gente para chuchu lá. O torpedeamento do cruzador General Belgrano é um pesado golpe para a Marinha Argentina. Com 13 mil toneladas e uma tripulação de 1.200 homens, ele é o segundo maior navio da frota. O Ministério da Defesa britânico informou que o combate ocorreu à meia-noite de ontem, hora brasileira. O comandante inglês das tropas em terra, General Jeremy Moore, vai oferecer rendição ao comandante das forças argentinas. Quando os jornalistas perguntaram à primeira-ministra, e agora? Ela disse apenas: fiquem satisfeitos com essa notícia e deem os parabéns aos nossos fuzileiros navais. Um ano depois das Malvinas, o que aconteceu? As Malvinas são inglesas, a Inglaterra reelegeu a Thatcher e a ditadura na Argentina ia acabar.